Olá, alunos, tudo bom? Eu sou o professor Tiago Coelho. Hoje nós vamos tratar sobre o processamento do ketchup, que é um tipo de molho, né, obtido a partir de uma hortaliça, no caso o tomate. Então, o que seria o ketchup? Qual é a definição de ketchup? A RDC número 276 de 2005, ela define ketchup como sendo o produto elaborado a partir da polpa de frutos maduros do tomateiro ou Lycopessicum esculento, que é o nome científico do tomate, tá? Podendo ser adicionado de outros ingredientes desde que não descaracterize o produto final. Então essa é a definição de ketchup em relação a essa legislação aí, a 276 de 2005. Então qual é a origem do ketchup? Tá? Existem alguns relatos que dizem que o ketchup ele tem como base um extrato de peixe utilizado pelos chineses na antiguidade com o objetivo de melhorar a qualidade sensorial dos alimentos, já que nessa época os métodos de conservação de alimentos eles não estavam tão desenvolvidos, então existia sérios problemas em relação à qualidade destes. Então, os molhos, né, como no caso o extrato de peixe utilizado pelos ingleses, né, eles chamavam isso de ketchup, que quer dizer molho, né, ele tinha como objetivo melhorar o sabor desses alimentos ou dessas carnes que eram consumidas. Alguns casos chegava até a ser carne estragada mesmo, então era um gosto, né, não tão agradável. Então, esses molhos vinham como uma forma de mascarar esse sabor desses produtos, desses alimentos, né, em condições não tão adequadas, já que os métodos de conservação não eram tão desenvolvidos nessa época. Então, partindo da China, quando o ketchup ele chega às Américas, deixa de utilizar um extrato de peixe e passa a utilizar outros produtos, né, outras matérias-primas como base, já que existia nessas matérias-primas em grande escala no continente americano, né, no caso do aipo e também do nozes, que eram os principais matérias-primas utilizadas para fazer o ketchup aqui na América, né, trazido pelos ingleses. Isso também existe um outro matéria-prima base também para a elaboração desse ketchup, que seria os cogumelos, mas no geral, no início do consumo desse tipo de molho, ele surge assim, através de um extrato de peixe na China, depois parte para o aipo e os nozes na América do Sul, na América do Norte, até que no século XIX, né, Henry Heinz, um americano de origem, ele na verdade seus pais eram alemão, mas ele nasceu nos Estados Unidos, um americano. Então Heinz teve uma grande ideia de utilizar uma matéria-prima, no caso o tomate, para a elaboração do ketchup, né? Ele tem essa ideia justamente a partir de uma refeição, consumindo ali um produto não tão agradável. Então Heinz une o útil ao agradável. Por quê? Porque o tomate, nessa época, ele era uma hortaliça que ele não tinha, assim, era bem visto pela sociedade. Porque a maioria dos produtos elaborados a partir de tomate, eles, né, ou era feito com tomates podres, não tinha esse cuidado com a seleção da qualidade, ou muitas vezes tomates de vez. Então isso dava uma característica não tão agradável do produto. Então, outro fato também relacionado ao tomate é que o presidente George Washington, na época, quase morreu devido a uma infecção, né, após comer uma salada de tomate. Então, isso criou um clima meio estranho e uma certa rejeição dessa hortaliça pela comunidade na época. Porém, Heinz estava convencido que o seu ketchup de tomate seria um sucesso. Então, o que foi que Heinz fez? Ele preparou o molho de tomate e, a partir desse molho, ele adicionou alguns ingredientes, tendo como princípio os ingredientes que ele utilizava no processamento de picles, né, obtido pela sua família, né, já de tradição em tradição. Então, Heinz adicionou primeiro cebola, alho e sal a esse molho de tomate, né, e foi concentrando ele, fazendo testes. Depois ele adicionou um conservante, no caso o vinagre, tá? E para ter uma regulação da acidez, ele adicionou açúcar. Então Heinz aqui, através desses
ingredientes, ele cria um produto, certo? Com uma certa estabilidade em temperatura ambiente, já que ele cria condições ali pela adição de sal, vinagre e açúcar, que, né, dificulta o desenvolvimento microbiano, e daí surge o famoso ketchup de tomate da Heinz, né? Uma empresa multinacional, né, uma das maiores indústrias de alimentos do mundo, surge através dessa ideia de Harry Heinz lá no século XIX, tá? O que Heinz fez aqui termina sendo uma coisa revolucionária para a indústria de alimentos, porque na época era comum usar diversas coisas para manter a estabilidade e conservação desses produtos. Era comum utilizar serragem de madeira, tá? E alguns produtos químicos que poderiam causar dano à saúde. Heinz aqui ele usa apenas produtos, né, da própria natureza, a cebola, o alho, o sal, o vinagre e o açúcar. Então, o ketchup de tomate surge a partir dessa ideia, né, desse americano Harry Heinz, né? Inclusive, ele coloca seu nome na indústria, na própria marca e na própria empresa.